Então, bom dia para mais uma aula da Universidade Popular, desta feita com um convidado bastante especial, geógrafo, doutorado no Brasil e com um pós-doutoramento em geografia e que se ocupa, por outras coisas, entre mudanças climáticas. Eu ia começar assim. Alguns anos a esta parte, o sociólogo renomado Ulrich Beck publicou um livro intitulado Risikogesellschaft, a sociedade de risco. Ele dizia que o risco deixou de ser alguma coisa de acidental nas nossas sociedades do mundo e tornou-se consubstancial com a própria evolução da sociedade. E quando ele falava de riscos, falava da evolução técnico-científica que acarretava consigo contraindicações que ele acabou chamando riscos, utilizando, aliás, um conceito que vinha do direito, sobretudo dos seguros. Os riscos aumentaram nos últimos anos. Aqui em Moçambique temos alguns riscos que podemos chamar sistémicos. Refiro-me à guerra. A guerra, primeiro da Renamo, 16 anos, acordos de paz, reconciliações que não foram reconciliações, e agora a guerra de Cabo Delgado. Há aqueles riscos que esperemos que não sejam sistémicos. Refiro-me às dívidas ocultas, que empobreceram ulteriormente um país já extremamente pobre. Temos riscos globais. Entre estes temos o Covid-19. Infelizmente morreu Hortêncio Langa, que cantou neste palco muitas vezes, e hoje soubemos da morte do nosso antigo ministro Balói de Negócios Estrangeiros. Mas entre os riscos sistémicos, mas que afetam de uma maneira drástica e dramática Moçambique, estão os riscos ligados a questões naturais, a desastres naturais. Hoje o mundo tomou conta disso. Há a convenção que foi feita no Japão há alguns anos atrás e, mais recentemente, ela faz parte das agendas políticas depois dos Acordos de Paris. Porém, se todos os países são afetados pelos riscos ambientais, alguns são afetados mais do que outros. E na escala, parece que Moçambique passou dos 5 países mais afetados pelos desastres o primeiro em termos de vulnerabilidade. José Maria, em primeiro lugar, o que é que significa riscos ambientais, riscos ecológicos, que têm muitas denominações? Trata-se de uma e mesma coisa? Tratam-se nomes para definir coisas diferentes? De que é que de fato se trata? Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço. Riscos naturais ou ambientais, nós entendemos eles como aqueles todos que nos levam a uma situação de caos ou de problema ligado diretamente à questão ambiental. Em voga hoje, falamos muito de mudanças climáticas, exatamente para trazer todo aquele conjunto de atividades ligadas à atividade humana que tem impactado o sistema Terra, provocando alterações climáticas ou mudança climática. Por que este conceito ligado à ação humana? Porque as alterações climáticas, elas são naturais, são cíclicas. Nós temos um sistema geral de funcionamento da Terra que permite cheia, seca, chuva, entre outros eventos climáticos, que naturalmente acontecem para criar um balanço de funcionamento da Terra. O que acontece é que a dinâmica da ação do homem, ligado ao desenvolvimento, ligado à industrialização, ligado também ao crescimento da população, vem impactando de forma negativa e alterando esse sistema natural da Terra ligado aos eventos climáticos. Daí que são cíclicos, mas tem uma redução de tempo para que aconteçam os eventos. E nós vimos muito bem em Moçambique com o evento ciclônico Idai. Logo depois, menos de um mês, tivemos o Kenneth. Mas logo, muito menos tempo, em menos de um ano, tivemos agora mais 3 eventos extremos ligados a ciclones. Então, apesar de serem naturais, cíclicos, eles têm uma dinâmica e tendem a alterar-se por causa da ação do homem e criam ainda mais problemas às sociedades, particularmente aquelas que são mais vulneráveis, que é o caso de Moçambique.
Mas sendo o resultado da ação do homem, da ação da industrialização, do desenvolvimento, digamos assim, do Homo faber e a sua incidência sobre o planeta Terra, como explicar que Moçambique, que de industrialização, de desenvolvimento, de ação sobre a Terra, tudo o que faz é com enxada curta e com muita incidência em termos de transformação, seja um dos alvos preferidos, digamos assim, destes desastres? O que acontece é o seguinte: nós temos a ação que pode ser entendida na escala global. Então, todo o acúmulo e o somatório das ações do homem, elas vão emitir gases de efeito de estufa. E esta emissão provoca o efeito estufa, que vai provocar essa alteração climática. Desde o aumento da temperatura, desertificação, aumento e impacto maior dos ciclones, aumento do nível médio do mar, que é resultado não somente daqueles países que muito estão desenvolvidos, mas também aqueles pequenos. Nós, às vezes, dizemos que não estamos dentro da classe dos países desenvolvidos, mas a nossa ação da dinâmica humana das nossas sociedades também tem uma contribuição para o impacto dos gases de efeito de estufa. Uma das coisas que me faz pensar agora é, por exemplo, o aumento das viaturas nossas em Moçambique. Nós recebemos viaturas, olha só o interessante, exatamente aquelas viaturas que o Japão manda parar de funcionar por causa do seu impacto para o ambiente, são estas que vêm para Moçambique para ficar aqui 30, 40 anos a funcionar. Então, isto tem um impacto direto para a alteração. Mas o que acontece nas dinâmicas das mudanças climáticas é o seguinte: temos o impacto global, mas temos o afetado que é local. Por que Moçambique entra para esta conversa das mudanças climáticas? Porque Moçambique é um dos países mais afetados às mudanças climáticas. E ele passa do quinto mais afetado ou mais vulnerável para o primeiro, exatamente por causa desta mudança ou por causa da ocorrência desses 4 ou 5 ciclones que aconteceram em menos de 2 anos, desde o Idai até o Guambi, que foi o último ciclone. Em conversas até com algumas pessoas da área, nós dizemos que Moçambique, nos próximos tempos, não vai mais falar de época de verão, mas época ciclônica. Por quê? Porque parece que o que mais domina no tempo do verão, antigamente era só o calor, mas hoje é o calor e ciclones. Então, parecemos aqui até ter que pensar em mudança de conceito para esta época. Mas então, mais é interessante pensar Moçambique, por quê? Porque os eventos que afetam Moçambique, nós temos também tendência a não responder, do ponto de vista de resposta, para minimizar o impacto destes eventos. Desde os impactos são ligados à questão urbana e também os impactos ligados à questão rural. Sim, vamos por parte, porque já estamos a falar da resposta. Sim. Mas talvez fosse antes necessário dizer como é que estes ciclones, sabes, assim, habituados a sermos vítimas do mundo ocidental, a gente podia pensar que é o G7, G20, que acabam complotando para que os ciclones caiam sobre nós. Estás a dizer que nós é que escolhemos mal o lugar onde vivemos. Se eu percebo bem, é isso. Se vivêssemos em outros lugares, talvez o impacto fosse melhor ou diferente. Isto é brincadeira. Mas como é que os ciclones impactam? Será que eles impactam da mesma maneira para os habitantes da costa? Para os habitantes das grandes províncias no interior, para os habitantes das cidades? Como é que isso impacta sobre Moçambique? Nós temos uma característica, digamos que já nos coloca na situação de vulnerabilidade. Nós temos mais de 2.000 quilômetros de costa e estamos no canal quente do Oceano Índico. Uma das características ou condições para o surgimento de um ciclone é ele encontrar água quente no oceano. Então, o que é que nós temos? Se nós estamos a ter o aumento do nível médio das águas do mar, significa que primeiro derreteu o gelo, e para derreter o gelo das zonas polares, significa que está a aumentar a temperatura. Esta água ela sai de um lugar frio, mas quando chega para o Oceano Índico, ela fica quente e vai aumentar a capacidade ou a possibilidade de se criar
em ventos extremos do tipo ciclone. Como é que o ciclone impacta no nosso país? Nós temos desde a localização das grandes cidades, as capitais do país, ou cidades importantes para a dinâmica do país, são cidades costeiras. Então, o primeiro impacto é toda a dinâmica que nós dependemos muito do mar. Desde a atividade industrial, de importação e exportação, nós dependemos do mar, mas também a nossa localização para atividades socioterritoriais do país. Isto nas cidades, nas zonas urbanas, tanto no rural. Nas zonas urbanas, o que é que nós temos? É interessante pensar que as nossas cidades são mais velhas que a nação. Então, assim, nós temos uma construção imobiliária nas nossas grandes cidades que é muito antiga, o que pressupõe que o indicador ciclone não tenha sido conjugado para pensar a tecnologia de construção. Então, eu arriscaria dizer mesmo, olha, temos cidades que são extremamente vulneráveis aos ciclones porque a tecnologia que se usou para construir não responde à questão dos ciclones. Esta é a primeira questão. Mas também temos outra coisa que é o seguinte: as cidades crescem os seus limites, mas não cresce a infraestrutura urbana. O que significa que em torno a todas as nossas grandes cidades, ou cidades importantes, nós temos os bairros de lata. Mas não é bem de lata. Então nós dizemos muito presente para nós: caniço e lata. Lata em cima por causa da chapa e o caniço que vai fazer a vedação ou as paredes da casa. Que muitas das vezes vão ser construídas em lugares inadequados. O que acontece com o ciclone? O ciclone é carregado ou caracteriza-se por ventos com grandes velocidades e chuva. Então, o primeiro impacto que nós sentimos é esta força do vento que vai abanar com todo o sistema da cidade que nós temos, entre tirar chapas das casas, árvores que caem, ficar sem energia, mas também os pântanos e alagamentos que vão ser condicionados por causa daquelas pessoas que estão mal posicionadas para se fazer a cidade. Então, este é o impacto dentro do espaço urbano. No espaço rural, nós temos um lugar de estudo, estamos a tentar estudar todos os dias, que é o Búzios. Todo ano que tem ciclone, o Búzios tem cheia. E é engraçado isto, a gente tenta entender, ainda queremos entender o que acontece. Mas é que a descarga de água da chuva vai parar num canal. Ele tem que descarregar no rio ou no mar, e muitos dos nossos locais de habitação também são ao lado dos rios, o que vai criar cheia. E o que é que nós temos? Nós temos na cidade toda a atividade ligada aos serviços. No campo, nós temos atividades ligadas ao agropecuário. Se tu tens cheia no agropecuário, tu estragas toda a dinâmica daquele lugar. Se tu tens alagamento onde vais prestar serviços, também. Então, temos a partir, e concordo com o professor, a pensar, por exemplo, em riscos complexos. Isso é outra coisa que já falamos muito, porque tu começas com a exposição ao risco climático, mas logo depois tens que pensar a questão econômica. Toda vez que nós temos um evento ciclônico, cheia em Moçambique, temos logo depois um abalo no sistema financeiro ou econômico do país. Então, este é um grande dos impactos. Então eu percebo duas coisas diferentes. Vamos pegar nas cidades. Okay. A cidade tem uma infraestrutura que não foi construída pensando nas mudanças climáticas. A cidade cresce na sua extensão populacional e de construções, mas não das infraestruturas. Sim. Isso é um problema que pode e tem que ser resolvido a nível da administração das cidades. Sim. Este é um ponto. Mas há um segundo ponto. É que as cidades são todas costeiras. Na história de Moçambique, houve um debate na época colonial ligado à província de Gaza e à província que se chamava então Manica Sofala. Okay. A ideia era que os engenheiros pensavam que a província de Gaza devia ter a capital em Chibuto, que está em cima, e não em Xexé, que está em baixo. Mas como quem mandava eram os militares e precisavam do porto,
acabaram impondo Xai-Xai como capital. Ok. A mesma coisa aconteceu em Manica em Sofala. Os engenheiros queriam que fosse Chimoio e os militares queriam que fosse a Beira, que está embaixo do nível das águas. Então, para a segunda questão, será que nós temos que repensar na localização das cidades, já que parece que a questão dos ciclones vai ser sistémica em Moçambique? O repensar ele já até acontece, professor, porque quando nós temos o evento, temos todo um processo, um conjunto de atividades que nós chamamos de reassentamento. Sempre buscamos reassentar em lugar melhor de habitabilidade. E talvez aqui é o que nós temos que discutir. Trazer o conceito ambiente para a questão da qualidade de vida. A gente pensa a qualidade de vida só a questão econômica e a questão saúde. Ainda não começamos a discutir o ambiente para a qualidade de vida nossa. É bom viver na praia, mas a praia como tal não é para ter uma casa para viver todos os dias. A praia é para ir descansar. Então era necessário pensar isto. Onde é que nós buscamos ter um centro para dinamizar todas as atividades socioterritoriais das comunidades e onde ter outros lugares de escape? Por quê? Porque eu gosto de pensar a cidade de Maputo, por exemplo. Eu pergunto sempre aos meus estudantes e às pessoas que eu converso, se tivermos um ciclone de escala 3, nível 3, na cidade de Maputo, com ventos de 240 km/h, conseguimos acordar com a cidade de Maputo? Eu pergunto isso olhando para aquilo que acontece quando chove 15 minutos na Baixa. Então, são estas coisas que nós temos que pensar. Mas a questão é, a Baixa da cidade de Maputo já está feita. Nós podemos reajustar, podemos repensar a Baixa. O que me preocupa é pensar para onde vai a cidade e como é que ela vai. Tenho um trabalho feito que eu mapeio a ocupação desde a cidade de Maputo. Estamos a chegar em Manhissa com ocupação. E dá para ver muito bem isso quando olhamos para as grandes infraestruturas industriais a saírem de Maputo. Essas infraestruturas vão sair, levam consigo pessoas e outros serviços. Estamos a chegar em Manhissa. Eu pergunto, em Manhissa, estamos a pensar como é que vamos viver? Que condições é que vamos viver? Porque, olha só, é interessante pensar a relação crescimento da cidade, mudanças climáticas e o verde das cidades. Ou o verde como natureza, como a parte que produz oxigênio e também retém o dióxido de carbono. Quando a pessoa tem um talhão, a primeira coisa que faz o que é? Limpar o talhão. É exatamente o contrário que se pede para pensar lugar bom para viver. Por quê? Precisamos dessas árvores para garantir um sistema balanceado de produção de oxigênio e retenção de carbono. Então, na verdade, é assim. Por isso é que eu disse ao professor no início, que parece que não estamos dentro desta lógica de contribuição para a emissão de gases de efeito de estufa. Se olharmos para a questão industrial, mas se olharmos para as outras atividades, vamos ver que nós também participamos. Porque este crescimento da cidade, ele se faz exatamente indo contra uma proposta que é para minimizar o efeito, por exemplo, do aquecimento dos lugares habitáveis, com o corte das árvores. Mas a minha questão era ainda outra. Nós tivemos o Ideio Kennedy na Beira. Sim. Destruíram-se infraestruturas, as pessoas tiveram que sair dos lugares de habitação e, de facto, encontramos para resiliência lugares um bocadinho mais longe da costa. Ok. Agora estamos em reconstrução e estamos a pensar em reinvestir meios Sim. para construir no mesmo lugar que sabemos que o perigo pode chegar a qualquer momento. Sim. A minha questão é reconstruir a cidade da Beira ou deslocar os lugares de poder, a escola, a administração, as universidades, para lugares mais do interior, Ok. pensados com este critério de mudanças climáticas, não seria mais eficaz do que reconstruir no mesmo lugar que sabemos que estamos constantemente em perigo? Eu defenderia a ideia de uma reconstrução melhor. É a minha visão. A ideia da reconstrução melhor. Porque temos modelos, temos exemplos em vários países que o problema não é a água, é como tu constróis em cima da água. O problema não é o vento, é como tu montas o teu teto para responder à questão do vento. Temos modelos já. E talvez uma das coisas que era preciso repensar em Moçambique, particularmente, não somente na Beira,
mas para o país todo, era pensar uma política nacional, um instrumento que vai determinar que tipo de construções é que nós queremos, em qualquer lugar, não somente os que estão na costa. Isto é uma coisa que vale a pena a gente pensar. E ao crescer a cidade, também é preciso ter padrões de construção. É preciso acompanhar este crescimento, planificar este crescimento. Eu disse ao professor que fiz um mapeamento para Maputo, mas no trabalho eu mapeei Xai-Xai. Engraçado é que em Xai-Xai, tu quando olhas para a malha de ocupação, não parece uma cidade de 200 mil habitantes. Pelo tamanho, parece muito mais. Mas olha o que é que acontece em Xai-Xai. É que todo morador da zona baixa tem uma casa na zona alta. Com a enchente de 2000, todo aquele que morava na zona baixa teve terreno na zona alta. Então, todo morador em Xai-Xai, eu arrisco a dizer isso, tem duas casas. Uma na zona baixa e outra na zona alta. Toda instituição pública também que tem infraestrutura na zona baixa, também teve espaço para construir a sua infraestrutura na zona alta. E hoje, por exemplo, temos o governo central da província de Gaza, ele mudou-se. Saiu da zona baixa para a zona alta. Mas a infraestrutura está lá, tem que ser usada. Porque senão íamos ter aqui cidades fantasmas, né? Em que deixamos uma cidade à beira sem ninguém, porque vamos construir melhor. Então, para mim, é sempre reconstrução melhor, aproveitar o que já está, garantir segurança e também no processo de avanço, desenvolvimento ou crescimento da cidade, pensar nesta construção melhor, também para responder à questão das mudanças climáticas. Então, a resposta que José Maria propõe às mudanças climáticas é uma melhor planificação. Sim. E uma resiliente construção planificada das habitações que temos. Sim. Agora, isto leva-nos a uma terceira questão. Temos meios humanos e meios econômicos para este trabalho de planificação e de construção de residências resilientes. Pragmaticamente. Okay. Estamos em condições de fazer isso. Vocês, os geógrafos, são em número suficiente. Vocês têm ou recebem condições. Vocês apoiam, são solicitados pelos municípios para este trabalho de planificação, para este trabalho de estudo de construções mais resilientes, aquilo que começa a ser sistémico em Moçambique. Obrigado, professor. Talvez não conseguiria dizer exatamente sim ou não, mas eu também vou me apoiar ao que o professor sempre diz. Hoje, em 2021, estamos melhor que em 1975. Temos mais pessoas, mais recursos, parece estar um pouco organizado, parece. Então, acredito que é exatamente este o exercício que nós temos que instrumentar, de planificação. E a planificação começa exatamente nisto, levantar quais são as condições que temos, o que é que nós temos, quem são as pessoas, quantos geógrafos, de que área, quantos engenheiros, de que área. Então, a planificação começa por este levantamento. Eu acredito, em parte, que este trabalho já está a ser feito, mesmo que de forma tímida. O trabalho que vem sendo feito pelo Gabinete de Reconstrução pós-ciclones, que tem sua sede na Beira, ele já propõe um modelo de construção melhor. Por quê? Durante o IDAE, eles perceberam que as casas sofreram muito no teto. Por quê? Porque as populações levantam as paredes e tapam a casa. Não juntam a estrutura da cobertura à casa. Então, tu tens uma estrutura, paredes, e o teto colocado. Então, quando vem ventania, a primeira coisa que sai é a tampa. É como se fosse a tampa. Vai sair. Então, a ideia era repensar, por exemplo, a construção como uma panela de pressão. Vê-se mesmo, estás habituado a 2M, só pensas na tampa, não é? Então, a panela de pressão, o que é que nós fazemos? Nós prendemos a tampa à panela. Então, mesmo que venha toda uma força, se for maior que a estrutura da casa, vai levar a casa. E é isso que a gente não gostaria de ver. Mas dá para minimizar, por exemplo, esta saída do teto das casas. Então, hoje, as casas que o gabinete vem reconstruindo, uma das coisas que é obrigatório fazer
é juntar a estrutura do teto à casa. Mas isto dá para pensar outras ações. Por exemplo, criar nas cidades escapes para a água da chuva. O que acontece? Quando vai chover, quando temos ciclone, a dinâmica do mar é de maré alta. Então, as cidades que estão na costa, eles têm todo um sistema de drenagem pluvial que cai no mar. Como o mar está cheio, esta água não entra. Então, significa que não temos uma vazão natural da água. Então, é preciso criar dentro da cidade escapes da água, tanques de retenção, para que quando a água não consiga ir ao mar, esta água vá para os tanques de retenção. Esta água dos tanques de retenção até pode ser usada, olha só, a questão da reutilização. É a água que tu vais usar, por exemplo, para fazer a limpeza da cidade quando passar o evento. Sim, porque depois temos o problema de limpar a cidade, voltar a cidade ao normal. Então, tem todas algumas ações que permitem-nos pensar como fazer esta reconstrução melhor. Desde a escala da casa até a escala da cidade. É possível. José Maria, eu comecei este encontro apelando-me ao Ulrich e fazendo referência ao mundo ou à sociedade de riscos. Quando nós tivemos ou temos o risco dívidas ocultas, mobilizou-se a opinião pública, sim, as ONGs, mobilizou-se o Parlamento, está em causa o governo e etc. Quando temos o risco guerra, mobilizamos o país inteiro. Quando temos o risco Covid-19, o mundo todo está mobilizado. O mundo inteiro está mobilizado. E parece do que estamos a dizer que as mudanças climáticas têm o mesmo estatuto, ou talvez um estatuto mais forte do que os riscos, sim, para os quais nos mobilizamos. E me parece que urge que haja uma mobilização geral a nível do país, sim, em volta desta questão. Concordo, professor, e dentro desse processo de mobilização eu acredito e venho defendendo a ideia de criar ou fortificar a tal de diplomacia climática. É necessário pegar este elemento, este debate sobre o clima e alargar, garantir com que Moçambique, enquanto o país mais vulnerável do mundo, tenha vez e voz para apresentar aquilo que é o seu problema, mas também conseguir chegar a possível mecanismos de resposta. Eu vou voltar um pouco à questão anterior. O professor perguntou se tínhamos pessoas, tínhamos recursos. Se nós pensarmos, por exemplo, na compensação, maior polidor, exatamente isso. Nós teríamos capacidade. Se olhássemos para quem causa o problema, daria para pensar. Mas o problema é que parece que as mudanças climáticas elas não mobilizam tanto como mobilizam a guerra, como mobilizam as dívidas ocultas quando é que é Moçambique. Então, eu acredito na diplomacia climática, um exercício que temos que começar nós enquanto país. É preciso ouvir quem sofre. E hoje, quando falamos de mudanças climáticas, todo mundo pensa beira e ciclone. Mas não, temos seca, que vem castigando a população já há muito tempo, criando situações de bolsas de fome, vulnerabilidade social, entre outras coisas que vêm acontecendo por causa da seca. Dentro desta questão da vulnerabilidade, também surge discutirmos um pouco a questão da justiça climática, tanto a nível local, nacional e até internacional. Por quê? Quem mais sofre, costumo dizer isto sempre, quem mais sofre com as mudanças climáticas é o mais pobre. E a gente, quando se olha bem por cima, dizemos que Moçambique é pobre. Moçambique é pobre. Mas quando descemos a lupa e olhamos numa perspectiva vertical, começamos a ver que não somos pobres todos. Da mesma maneira. E aqui vamos ver que o impacto das mudanças climáticas, principalmente o negativo, ele vai impactar ainda mais na vida do mais pobre. Fizemos um trabalho agora na Beira e conversamos com uma família. Ela disse, olha, quando começou a encher o bairro, corremos todos para a casa do vizinho. Quem é o vizinho? É o único que tem uma casa de alvenaria. É verdade que a casa é uma tipo 1, tudo ali, mas é a pessoa com mais capacidade de responder àquele momento do que os outros todos.
Aí eu penso, com a situação do HIV em Moçambique, que deixou famílias sendo chefiadas por crianças, o que faz uma família de 5, 7 pessoas que tem o chefe de família uma criança? Então, são estas questões todas que nós temos que tentar discutir e entender que este evento global, este fenômeno global, ele tem um impacto direto, particular, principalmente nas pessoas mais pobres de Moçambique. Por quê? Ainda hoje nós não conseguimos resolver as questões do IDAI, que foi em 2019. Tem famílias hoje que não têm ainda essa casa reconstruída ou construída melhor desde o IDAI. Sofreram nos campos de ressentamento o impacto do Chalane, o impacto do Luiz e um pouco o impacto do Guambi. Então eu digo, se próximo ano, já que a tendência é ter mais ciclones, como é que serão essas pessoas? O que é que nós teremos dessas pessoas? Que futuro nós esperamos das crianças que não vão à escola ou não têm uma escola em condições desde 2019 por causa do IDAI? Então, entre outras coisas. José Maria, muito obrigado. O que eu posso concluir da nossa conversa, que foi muito loquaz, muito eloquente, é que, para além das dívidas ocultas, para além da guerra, para além do Covid-19, nós temos riscos talvez mais sistémicos e potencialmente ainda mais devastantes, e estas resultam de mudanças climáticas. Sim. Posso concluir que ocorre que tenhamos uma política, como temos para outros Sim. níveis de problemas grandes a nível do país, uma política orientada à mitigação de mudanças climáticas. Concordo. No repensar a planificação, na resiliência das construções e numa política de cooperação internacional que ponha na agenda de Moçambique, na sua relação com outros países, a questão da agenda climática. O que você chamou uma diplomacia climática. Eu penso que foi uma brilhante aula, foi um encontro muito profundo, loquaz e eloquente, como disse antes, e que mereceria não simplesmente uma continuação a outro nível, mas que, a nosso nível, desculpa, mas que os outros níveis de decidores ouvissem e tomassem a sério para continuarmos neste caminho de construção difícil do nosso país, que é Moçambique. Muito obrigado a si. Obrigado. E voltamos a conversar uma próxima vez. E bom dia.